Seja muito bem-vindo a esse vídeo, eu me chamo Felipe. Nesse canal nós falamos sobre psicologia, filosofia e espiritualidade em prol do autodesenvolvimento. Nesse vídeo você vai aprender a dar um salto de consciência, um salto quântico. Vai aprender o que te mantém em energias baixas e também vai aprender a superar essas energias. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre salto de consciência, elas explicam muito bem o conceito e as pessoas vão atrás do conteúdo. As pessoas vão atrás de aprender, as pessoas vão atrás de informação. Só que a informação por si só é inútil, porque o que rege um salto de consciência é a sua percepção. O que é a sua percepção? É a sua capacidade de perceber a realidade e distinguir por você mesmo o que é a realidade. Tanto a realidade exterior quanto a realidade interior. Então não é com um conteúdo teórico que você vai ter um salto de consciência. Sabe por quê? Porque você já está há muito tempo pesquisando vários e vários conteúdos e sua vida ainda não mudou. Então, existe alguma coisa além disso. Você precisa praticar alguma coisa, você está deixando de fazer alguma coisa para ir atrás de informação, informações essas que não estão, muitas das vezes, realmente agregando na sua vida. Então, comece entendendo isso. Não importa o tanto de conteúdo que você assista. Se você não perceber as coisas, você não vai ter um salto de consciência. É a sua percepção que vai fazer você ter o raciocínio. E aí que entra essa informação. Ah, eu lembro que me falaram sobre isso e se encaixa com isso que eu estou percebendo na realidade atualmente. Então, quanto mais você refina a sua percepção, mais a sua consciência se acende. Sim, salto de consciência não é nada mais, nada menos do que perceber a realidade exterior e a realidade interior. A busca pela verdade. Isso vai te dar um salto de consciência, mas a busca ativa pela verdade e não a busca passiva. O que eu considero como uma busca passiva? Você estar constantemente indo atrás de informações forjada por outras pessoas. Informações que outras pessoas perceberam e estão falando agora para você. Faz sentido na realidade delas. Mas como você sabe que faz sentido na sua realidade? Por que é que algumas pessoas simplesmente vêm aqui nos comentários e dizem: cara, eu não entendi absolutamente nada do que você falou? Muito provavelmente porque a percepção de realidade que você está tendo acesso nesse momento é muito diferente da que eu estou tendo acesso. Nem maior nem menor, são apenas percepções diferentes. Então, tenha esse insight, é você com você mesmo, você alterando seus níveis de percepção, ganhando novas faixas de percepção da realidade e melhorando por si só. Conforme você vai ascendendo a sua consciência, conforme você vai melhorando, você vai também ganhando mais expansão. Então, em 2018 foi um ano em que eu comecei a estudar psicologia, psicanálise. Foi o ano em que eu me deparei com alguns conteúdos de superação, pessoas que se superaram, pessoas que melhoraram. Só que isso me fez questionar o quão rápido nossas crenças podem ser quebradas e quão apegado nós estamos a nossas crenças. Será que é possível você simplesmente alterar as suas faixas de percepção da realidade, ou seja, alterar as suas crenças em um estalar de dedos, ou realmente precisa de um processo muito longo? Então, eu considero esse vídeo como um vídeo muito importante, principalmente se você possui muitas crenças limitantes, se você sente que a faixa de realidade que você está percebendo nesse momento é limitante, não é a verdade completa. Se você sente uma sensação de que você está sufocado, de que você está preso, de que você está limitado, provavelmente é porque a faixa de percepção da realidade que você está tendo atualmente é uma faixa muito limitante. Felipe, quais são essas faixas da realidade? Essas faixas da realidade podem ser associadas ao seu Ajna Chakra, ao seu terceiro olho. Quanto mais você percebe as coisas, isso é, tanto na matéria, você começa a perceber a aura disso daqui, através do seu terceiro olho, porém você também começa a perceber novas informações, novos graus de informação que também são chegados a você. Ou seja, quanto mais você tem acesso a informações, quanto mais você percebe a realidade, maior o seu grau de consciência. Então, nesse mesmo ano de 2018, eu também estava estudando um pouquinho de hipnose. Eu estudei aquele tempo lá, só que eu parei. Nada muito profundo, só estudei um pouco ali, mas já foi o suficiente para me fazer questionar que nossas crenças são, na verdade, apegos.
Quanto mais apegado você está a uma crença, quanto mais ela sustenta a realidade que você está vivendo nesse momento, mais apegado você é a ela. E quanto mais apegado, mais difícil é de você se soltar dessa crença. Quais são as crenças? Olhe bem para a sua vida e se pergunte quais são as crenças que estão sustentando essa atual realidade. Existe uma crença por trás disso tudo, com certeza existe. E qual é essa crença? É uma crença limitante ou é uma crença expansiva? Dentro da comunidade, eu atualizei a primeira aula e lá nós falamos sobre as crenças limitantes e as crenças expansivas. As crenças que te limitam, as crenças que te mantêm lá embaixo e as crenças que estão constantemente te empurrando e te forçando a melhorar. Então, assim, não importa o que a gente quer mudar. Se nós conseguirmos compreender as estruturas básicas dessa limitação, ou seja, se nós tomarmos consciência dessa limitação, do que está sustentando a realidade limitada em que você provavelmente está vivendo, você vai conseguir superar isso. Esse insight me veio quando eu pesquisava sobre o assunto de hipnose, onde muitas das vezes, em uma única sessão, o terapeuta conseguia acabar completamente com um vício muito forte que uma pessoa tem alimentado por muitos anos. Então, foi hipnotizado, estralou o dedo, as pessoas acordam e simplesmente não tem mais o vício. Há muitos relatos disso. Por quê? Se você conseguir acessar o seu subconsciente, ou se alguma outra pessoa conseguir acessar o seu subconsciente, mudar as estruturas do que está aí dentro, a sua vida vai mudar completamente. Por quê? Porque tudo é mental. Compreenda isso. A sua realidade exterior é a mesma coisa que a sua realidade interior. Na fonte, nós falamos sobre o conceito da árvore da vida. Assim como dentro é fora, assim como fora é dentro. É tudo um reflexo. É uma coisa refletindo a outra. É semelhante atrai semelhante. Ser humano refletindo ser humano. Realidade refletindo realidade. Então, é preciso compreender alguns pontos bem específicos se você quiser dar um salto de consciência. O primeiro ponto é: suas ações, nesse momento, seus vícios e seus traumas, não são a causa da limitação que você está vivendo atualmente, mas é a consequência de um oceano de informação interior. Ou seja, Felipe, eu estou viciado. Felipe, eu odeio a realidade. Felipe, eu estou limitado. Felipe, eu estou sem dinheiro. Felipe, eu estou desregulado. Isso é a consequência de alguma coisa. Só que é mais ou menos o seguinte, é um efeito dominó. Existe a consequência principal, que é desse tamanhozinho, e depois vem a reação dessa causa, aliás. E aí depois aumenta, e aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e vai se multiplicando. No final se torna um dominó gigantão, muito difícil de ser empurrado, muito difícil de mudar, muito difícil de levantar ele. Então, compreendendo como começou, você entende o final. Quando você entende o final, ou seja, a realidade que você está vivendo nesse momento, você ganha o poder de mudar aquilo. Compreendendo que o seu trauma é consequência de alguma coisa, compreendendo que seu vício é consequência de alguma coisa, você consegue vencer esse vício. Por quê? Porque você pode mudar essa coisa, essa causa. Você pode criar uma outra causa expansiva. Então, entende? Primeiro ponto, você é o dono da sua mente. Você é o dono do seu cérebro. Você é o dono da sua realidade, meu irmão. Entenda isso. Se você não entender isso, você não vai se ver como poderoso o suficiente para mudar o seu cérebro, para mudar as suas crenças, para mudar o seu ser. Você é uma potência. Você sabia que dentro do seu ser existe uma potência semelhante a 10 mil bombas de Hiroshima? Essa é a potência do seu espírito. 10 mil bombas de Hiroshima. Essa é a potência, esse é o poder do seu espírito. Uma crença muda completamente a sua realidade. Instantâneo, filho. Você não percebe, mas é instantâneo. Demora para se materializar, mas é instantâneo. Você pode literalmente falar, neste exato momento, eu consigo perceber toda a realidade. E se você tiver fé o suficiente, para aquele que tem fé, nada é impossível. Se você tem fé o suficiente, você vai perceber toda a realidade. Por quê? Porque é você que manda no seu cérebro. Até quando você acha que é o seu cérebro te controlando, é você controlando ele. É você permitindo que ele ordene a sua vida. Ele só pode agir no modo padrão se você permitir. E você tem permitido. O seu subconsciente está constantemente
mandando informação para a sua mente consciente. A sua mente consciente é uma mente executiva. Quanto mais você realiza um ato, mais padronizado ele fica. Imagine que é a sua primeira vez realizando um hábito nocivo. Aquele hábito ainda é um diamante bruto, é uma pedra, uma coisa muito bruta, então é fácil de se perceber aquilo. Mas pela repetição, aquilo vai se tornando cada vez mais refinado, cada vez mais natural. Um hábito nocivo. Mas a mesma coisa funciona para hábitos expansivos. Você exige muito esforço para realizar um hábito nocivo na primeira vez, mas você também exige muito esforço para realizar um hábito expansivo na primeira vez. Nos dois casos, você executa muito esforço, você se empenha demais, você coloca muita energia na realização daquilo. Só que a diferença é uma coisa: um é muito satisfatório de primeira. Mesmo que demande muita energia, é uma energia que você quer colocar ali. O outro, embora positivo, demanda uma energia muito pesada, muito esforço, você não vai gostar. O aparentemente bom é ruim, o aparentemente ruim é bom. Então perceba o seguinte: quanto mais você realiza alguma coisa, quanto mais você se empenha naquela coisa, mais padronizada ela fica. Felipe, isso não faz sentido nenhum com o título do vídeo. Você vai entender. Calma, respira. Tudo que é novo demanda substancialmente muita atenção. O segundo ponto é que, se você quer dar um salto quântico, ou seja, um salto quantitativo, um salto de consciência, você precisa entender como sua limitação atual começou. Para finalizar essa parte. Se você tem um vício, você precisa entender exatamente o porquê que você está realizando esse vício. Motivações. Você é um ser movido por emoção. E depois disso, você precisa entender o que te impede de vencer esse vício. Muitas vezes há um medo inconsciente de se tornar bom, de ser melhor, porque tudo que remete a melhorar traz consigo uma responsabilidade. Uma responsabilidade grande. Quanto maior você se torna, mais responsável você precisa se tornar. Um milionário que criou aquele dinheiro é muito mais responsável do que uma pessoa pobre. Ele tem muito mais responsabilidades. Uma pessoa que desenvolveu um controle emocional muito grande tem muito mais responsabilidades do que uma pessoa descontrolada. Até mesmo socialmente, aquela pessoa é vista como centrada. Uma vez que ela se desvia do caminho, todos irão apontar o dedo. Calma aí, esse não é você. Só que a pessoa que é naturalmente descontrolada, todo mundo já está acostumado, ninguém vai estranhar. Então, se tornar bom remete a se tornar responsável. E aqui já entramos em outro assunto. Autorresponsabilidade, filho. Você precisa ser responsável pela sua vida. Você precisa ser responsável por quem você é, por quem você quer se tornar. Você precisa abraçar a responsabilidade. Você é gente grande já. Eu sei que tem gente aqui de 15, 16 anos. Você já é gente grande. Você já tem consciência. Você precisa abraçar a responsabilidade, se tornar o dono da sua vida. Se desenvolver, você vai se lascar demais. Você precisa entender isso também. O jogo existe para você perder e ganhar. Porque senão não seria um jogo. Um jogo que você só ganha, que tipo de jogo é esse? Então você vai perder e ganhar. Você precisa entender isso. E você precisa abraçar a ideia de que você provavelmente vai perder. E você vai ter que lidar com aquilo. Isso é maturidade. Porque caso contrário, você é só um mimadinho, uma mimadinha. Você é uma pessoa infantil. Entenda isso. Quando você nega a responsabilidade de ser bom, de melhorar, de crescer, você está sendo infantil e mimado. Você quer fácil as coisas. E eu vou te falar uma coisa, não existe propósito. Eu postei isso no Instagram esses dias. Não existe propósito bom. Não existe propósito que você vai estar feliz o tempo inteiro em realizar. Por quê?
Porque é um propósito, você precisa provar ser merecedor daquilo. Se fosse fácil, todo mundo tinha um propósito, todo mundo já teria se encontrado. Só que não é fácil justamente por isso, para separar o arroz do feijão. Você precisa entender o seguinte, filho. Você vai ter que abraçar a dor. Você vai ter que se desenvolver o suficiente para conseguir lidar com a negatividade como uma pessoa matura e não imatura. Neste exato momento, você está sendo maturo ou imaturo? Nós somos maturos em algumas áreas das nossas vidas e somos imaturos em outras. Por que estamos sendo imaturos naquelas? E o que está fazendo com que nós sejamos maturos naquela? Os princípios são os mesmos. Se você entender o que te faz ser bom aqui, você vai usar essa motivação para ser bom aqui também. Então, entendendo tudo isso, você tem um mapa dos seus padrões inconscientes. Como diz o princípio da conscientização, uma vez compreendido o real problema, considere que 50% dele já foi resolvido. Porque o ato de ter clareza vai por si só resolver naturalmente a maioria dos problemas. A falta de clareza te impede de resolver os problemas. Se você não entende a matemática, você não vai solucionar a matemática. Isso é básico. Você vai olhar para aquilo ali e vai falar: o que é isso? Tá, deixa eu entender como é que funciona a matemática. Funciona assim, assim, assado. Tá, agora eu estou apto para resolver esse problema. Ah, eu tô triste, tá? Deixa eu entender o porquê que eu tô triste, como que isso começou, como que esses mecanismos funcionam. Ah, eu entendi. Agora eu estou apto para resolver essa tristeza. Ah, eu tô depressivo. Ah, eu tô ansioso. Ah, eu tô mal. Ah, eu tô bem. Entenda os mecanismos. Entenda, se conscientize, ganhe clareza. Claro como a água. Como diz Bruce Lee. Seja como a água, meu brother. A água é clara, a água tem clareza, a água traz limpeza. Limpe o que é residual. O que é residual? É tudo aquilo que te impede de alcançar o resultado que você almeja. Isso é o residual. Ser bom não remete a você simplesmente escolher algo que você quer ser bom e ir atrás daquilo. Não. Remete a você ignorar tudo o que significa não ser bom. Tudo que é oposto daquilo. Ser honesto remete a abrir mão de todos os benefícios de ser desonesto. Isso é considerado o quê? Virtude. Ser disciplinado remete a ignorar, abrir mão de tudo aquilo que remete a não ser disciplinado, a ser indisciplinado. Qual que é o benefício de ser indisciplinado? Ter tudo do bom e do melhor a curto prazo. E você vai ter que abrir mão disso em prol da disciplina. Qual que é o benefício da disciplina? Ter tudo do bom e do melhor a longo prazo. Pronto. É escolha. O ser humano funciona através de escolha. O que você quer da sua vida? Você quer A ou você quer B? Você quer gravar um vídeo ou você quer ficar mexendo no celular? Você quer ler um livro ou você quer discutir com fulano? Escolhas. Você é um adulto. Se responsabilize pelas suas escolhas. Mas não permita que padrões que foram criados, muitas vezes inconscientemente, mande na sua vida atual. Esses padrões que você criou inconscientemente é o quê? Seu papai e sua mamãe. Você já é um adultinho, né? Você já tem responsabilidade, só que você não mora mais com seu pai, então você precisa ter um pai e uma mãe interior para mandar você fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja negativa. E aí você é um ser infantilizado por conta disso. Porque você, embora grande, embora adulto, você ainda está aqui. Você ainda vive uma vida regida por ordens que você não tem nem ideia se é certo ou errado, você só segue. Você não é um ser feito para seguir ordens, você é um ser feito para se adultilizar sozinho e mandar em você mesmo. Então, não veja o seu subconsciente. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, tá, filho? Você é o seu próprio pai e sua própria mãe. Não veja o seu subconsciente como um ser dividido de você. Sabe aquela vozinha que fica mandando você fazer as coisas e no fundo você sabe que é certo? Esse daí é o adulto que você tem que ser. É o adulto que você já deveria ter se tornado, há muito tempo. E você nega essa voz em prol do papai e da mamãe. Em prol da voz criada por padrões. Só que existe uma voz chamada a voz da intuição, e está constantemente mandando você fazer alguma coisa que é para o seu benefício próprio. E você não é para você escutar essa voz, é para você se tornar essa voz.
Quando você se torna essa voz, você não precisa estar cumprindo ordens. Você é a sua própria ordem, você é o seu próprio líder. Você é. O que criou essa divisão entre essa voz mandando em você e você quem está escutando? A ideia de que você está dividido. Foi isso que criou essa ilusão. A ideia de que o seu subconsciente, a sua consciência, o seu ego, é tudo fragmentos. Você está fragmentado. Você não sabe quem é você. Vou te falar quem é você. Você é a sua intuição. Você é essa voz que está aí dentro mandando você fazer as coisas que você sabe que é para o seu benefício próprio, para o seu crescimento. A voz que quando você vai falar com alguém, você vai gritar e ela fala, não é hora de falar. A voz quando você tá quieto, quando você tá reprimido, quando você tá quietinho, não tá querendo falar nada, ela fala, agora é hora de falar, fala. É essa a voz que você tem que ser. E aí quando você é ela, você sabe exatamente onde você está. E aonde você quer estar, de onde você veio, por que você está aqui. Essa voz vai te dar a clareza que você procura. Essa voz vai te dar o salto de consciência que você procura. Quando você clicou nesse vídeo, você falou, agora vai. Será mesmo? Ou será que é só mais um vídeo? Então, existem crenças que te impedem de chegar nessa consciência. A mais comum é a crença do Salvador, ou do momento ideal. A maioria das pessoas acreditam que, em algum momento das vidas delas, chegará uma pessoa, um Deus, um ser divino, vai pegar ela pela mão e vai falar, filho, vem aqui, vem. Vou te levar pro caminho lá, tá? Vou te levar pro ouro, vou te levar pro barril. Ou que vai chegar o momento certo. Não chegou durante 5 anos, mas um dia vai chegar o momento certo. Não chegou por 10, tá a vida inteira vivendo o mesmo padrão. Mas um dia vai chegar o momento certo. Isso é uma crença limitante. Nunca vai acontecer. Porque existe um conceito chamado livre-arbítrio. E até mesmo a crença de que uma hora vai chegar alguém na sua vida foi criado por você. Porque você tem livre-arbítrio para pensar nisso. Se você está esperando alguém vir para te salvar, você não está edificando. Você não está cumprindo o seu propósito como ser humano. Você está parasitando. E aí, esse Salvador que vem para te salvar, muitas vezes vem, outras vezes não vem, é ele quem está cumprindo o propósito dele de vida e você está seguindo. Você não está cumprindo nada, você não está cumprindo a sua função, você entrou no trem e falou, vamos ver para onde esse trem me leva. Por que você não se torna um maquinista do trem, cara? Por que você não fala, eu quero ir pra lá, eu vou porque eu tenho potencial, eu tenho potência, eu sou um ser divino, criado pela própria potência divina. Eu sou o divino, feito para criar coisas, para melhorar, para subir, para me elevar. Qual que é a dificuldade que eu estou passando nesse momento, meu filho? Agradeça, abrace. Você precisa dessa dificuldade para se tornar bom. Se você não tivesse passado ou passando por essa dificuldade, quem não passa por dificuldade não cresce. Ponto. Não passou por dificuldade, não se edificou. Felipe, como você ganhou esse nível de consciência? Ganhar? Ganhar? Amigo, eu lutei na selva com leões. Ninguém ganha nada nessa vida. Até quem você acha que tá ganhando é uma ilusão, tá? É uma ilusão sua, pelo seu nível de consciência. Por quê? Porque você está imerso no seu ser. Você não tem capacidade de olhar pela visão do outro. Será que ele tá mesmo ganhando naquilo ali? Ou será que aquilo está regredindo a mente dele, está atrofiando o ser dele? Nada vem de graça nessa vida. Ninguém é abençoado pela divindade, não, tudo é conquistado. Ninguém nasce talentoso não, filho. O talento é uma coisa desenvolvida vidas após vidas. Ninguém nasce talentoso. O maldito talento. Maldito? Você que não cuide da sua vida e não vai melhorar não, pra você ver na próxima como é que você nasce. Felipe, eu não acredito em próximas vidas, não é questão de acreditar. Isso aqui já é irrefutável praticamente. Então, também, assim como não vai vir um Salvador, até quando você acha que vem um Salvador, ele está salvando a ele mesmo. Está cumprindo o propósito dele. Você cria a sua salvação. Isso aqui é uma passagem, inclusive, da Bíblia. Eu não sou muito de ler a Bíblia, mas está lá. A salvação é uma coisa individual. É você quem cria a sua própria. Então, assim como não vai vir um Salvador, também não vai vir um momento ideal. Uma frase que eu gosto muito
De ficar me lembrando ela, eu me lembrava muito mais antigamente, atualmente estou me lembrando um pouco menos, porque eu estou entrando bastante no momento presente. Mas eu tenho um pouco de controvérsia sobre quem realmente criou essa frase. É uma frase mais ou menos assim: se não for agora, quando? É uma coisa simples. Mas se de fato não for agora, quando? Hã? Amanhã? Depois de amanhã? Há uma semana atrás você falou que ia ser hoje. Hoje você está falando que vai ser daqui uma semana. Semana que vem você vai estar falando que é daqui um mês. Se não agora, quando? Essa ideia de ficar prolongando as coisas também é um padrão, tá? Então você vai criando e fortalecendo cada vez mais esse padrão e todo dia você vai falando amanhã, 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 amanhã. Esse padrão vai se fortalecendo, vai chegar um momento que você não vai nem pensar amanhã. Aquilo vai se tornar a procrastinação. Aquilo vai se tornar a sua realidade. Você naturalmente é um ser que deixa as coisas para depois. Resolva isso, tá? Porque não vai chegar o momento ideal. Não há momento melhor do que agora. Felipe, eu não posso fazer agora. Pensa sobre. Felipe, eu não posso pensar sobre. Escreva, tira da sua mente, tente fazer alguma coisa, mas dê o start agora. Não tem. Faça o máximo possível para não deixar para mais tarde. Tá? Você não sabe se mais tarde vai ter tempo. Então, voltamos à frase inicial do vídeo. Qual é a única coisa que realmente te impede de evoluir, de ter um salto quantitativo, um salto quântico, um salto de consciência? Apego. Apego a quem você é, apego às suas crenças, apego às suas padronizações, apego ao medo de ser bom, apego à não responsabilidade, a mimado, apego à limitação. O apego te impede de expandir, te impede de evoluir, te impede de ser bom. O apego às pessoas, o apego a si mesmo, sempre irá te limitar. Felipe, como desapegar? É uma pergunta pertinente. O desapego vem pela capacidade de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, menos dependente você se torna do externo. É assim que começa, tá? E aí depois, quanto mais você se conhece, menos você depende dos seus próprios padrões. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você percebe a potência que existe dentro de você. Potência essa de criação, de expansão, de magnetização e de ativação. Então, quanto mais você ganha autoconhecimento, mais você percebe essa potência e mais desapegado você se torna. Por quê? Você não vai ser apegado ao outro porque você tem plena convicção de que você pode magnetizar uma pessoa tão boa quanto ou até melhor. Uma pessoa tão ressonante quanto ou até mais ressonante. Poder de magnetização. Você só consegue chegar nesse nível de consciência olhando para você. Eu sou uma potência divina. Eu tenho poder. Meu pensamento está criando a realidade. Meus sentimentos estão criando a realidade. Felipe, eu não acredito porque você nunca olhou para você. E aí você vai ganhando autoconhecimento, vai colocando complexidade dentro de si mesmo, vai compreendendo todo o seu oceano interior, a ponto de olhar para a realidade externa e falar: eu não tenho apego nenhum a isso daqui. Você pode me colocar embaixo da ponte que eu me torno um multimilionário. Você pode me colocar embaixo de um bueiro que eu me torno uma pessoa forte emocionalmente. Você pode me colocar dentro da prisão que eu ainda vou ser feliz lá. Por quê? Porque eu não dependo do externo, eu crio a minha realidade. Foi. Qual que é o nome dele? Foi Aristóteles? Não, foi Aristóteles. Ah, eu não vou lembrar o nome dele. No exílio lá, pô, o cara ficou no exílio, eu esqueci o nome dele. Enfim, teve um filósofo que ficou no exílio, eu não lembro realmente o nome dele. Nossa, faz tanto tempo que eu não leio ele. E ele falava, cara, doente e feliz. Na miséria e feliz. No exílio e feliz. Em qualquer situação, eu tô feliz. Foi um filósofo estoico que falou isso. Ele entendeu o jogo. Ele entendeu que ele é a própria potência, ele não tem controle sobre o externo, ele tem controle sobre ele. Quando você tem controle de si mesmo, você manifesta o que você quiser na sua realidade. Por quê? Porque você tem poder. E aí isso vai se tornando uma coisa mais profunda. Profunda a ponto de você olhar para si mesmo, para o seu padrão interior negativo e falar: eu não preciso disso. Eu posso construir um padrão muito mais forte. E aí você abandona. O apego é como se você
atribuísse conceitos absolutos à existência e seguisse esses conceitos à risca na sua vida? Será mesmo que o que a sua mãe, que a sua avó, seu pai te falou quando você tinha 7 anos de idade ainda é verídico nos dias de hoje? Será mesmo que o que você aprendeu há X anos atrás ainda é verídico hoje? Se sim, é algo que acontece com todos ou exclusivamente com você? Se não, é um conceito que abrange todas as pessoas e provavelmente então é uma crença sua. Se não é algo que está abrangendo todo mundo, ou seja, um conhecimento que todo mundo tem acesso, um conhecimento que todo mundo concorda, é uma crença sua. E agora a questão é, isso é uma crença limitante ou uma crença expansiva? Eu sou burro. Isso é uma crença. Porque em uma certa bolha de pessoas terão pessoas que irão concordar com você e pessoas que não irão concordar. Então isso é uma crença sua. Fulano é burro. Isso também é uma crença sua, porque em uma bolha de pessoas, muitas irão concordar e outras não. Não estou falando de bolha de amigo seu, não. Estou falando bolha de ser humano. Então, muitos irão concordar e outros não. Então, existem coisas que são absolutas. O ser humano anda. Isso é uma coisa absoluta. O ser humano é burro. Isso não é uma coisa absoluta. Isso é uma crença. Agora, compreendendo isso, você vai compreender. É uma crença limitante ou uma crença expansiva. Ponto. Você já entendeu quais são suas crenças, quais não são suas crenças. Então, o que mais te prende a uma crença é você não conseguir se imaginar vivendo sem essa crença. Se imaginar vivendo sem ser quem você é. Você não consegue se imaginar sendo o melhor, então você precisa se apegar ao comum, aquilo que você já tem vivido por muito tempo. E aí essa crença continua regindo sua vida. Você também não precisa pular para os extremos. Basta você construir uma crença expansiva. Se você acredita ser burro, por exemplo, você não precisa necessariamente pular para o outro extremo. Eu sou inteligente. A maioria das pessoas que pulam para extremos, na verdade, ainda estão limitadas e inseguras. Uma vez que você toma para si uma crença de eu sou inteligente, eu sou bom, ou eu sou ruim, eu sou fraco, ao se deparar com alguém tão inteligente quanto, ou até mais do que você se sente desconfortável e confrontado com aquilo, porque você criou uma crença sem bases sólidas. Isso também é considerado uma crença limitante. Dizer eu sou inteligente é uma crença limitante também, tá? Porque em uma roda de pessoas, muitos irão discordar e concordar. O ideal é você criar uma crença expansiva e alimentar essas crenças todos os dias. Substitua eu sou inteligente por a inteligência é uma coisa relativa. De indivíduo para indivíduo, a inteligência muda. Todos possuem características únicas e eu tenho as minhas. A minha crença de que eu sou burro ou inteligente, na verdade, só significa que eu não tenho autoconhecimento suficiente para entender no que é que eu tenho maior maestria. Então, isso vai te forçar a descobrir no que é que você tem maior maestria. Isso vai te forçar a refinar essa maestria. A beleza é uma coisa relativa. Eu não tenho autoconhecimento suficiente para entender como que a minha beleza é estruturada. Eu não tenho autoconhecimento suficiente para entender como que a minha criatividade é estruturada. Então percebe as crenças limitantes? Eu não tenho conhecimento suficiente, autoconhecimento suficiente para entender como que a minha riqueza é estruturada. Riqueza não é ter muito dinheiro. Abundância é você escolher conscientemente o que você quer, porque você quer e estar bem com aquilo que você quer. Isso é abundância. Por isso que é uma coisa relativa. Toda crença expansiva naturalmente irá te forçar a sair de uma crença limitante, irá te forçar a subir o seu nível, a melhorar, a se tornar um ser de mente aberta. Seres de mente fechada são pessoas que já estão padronizadas em um certo sistema de crenças e paradigmas, e isso fechou a mente dela, enrijeceu o espírito e o ser completo dela. São pessoas de mente fechada. Abra sua mente e expanda constantemente. Dar um salto de consciência significa olhar para dentro em busca da verdade. Todos os dias coloque na sua mente que a realidade que você está vivendo neste exato momento é consequência das suas ações tomadas por mais ou menos os últimos 3 anos. Então, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha contribuído, ajudado de alguma forma na sua vida. Assista quantas vezes forem necessárias. Anote as coisas que você achar importante. Não se esqueça que é a sua percepção que rege a sua realidade. Esse conteúdo aqui não vai servir de nada se você não conseguir compreender ele na dinâmica da vida. Um abraço e um beijo. Até a próxima.